Eu não sei se foi só depois que eu me tornei pai e tal, mas a gente começa a perceber na rua, assim, né? É igual, minha esposa ficou grávida. Eu falei, nossa, tem Aí muita você vê grávida. todo Você vai mundo. vendo, todo mundo é Aí grávida. todo mundo tá grávido. Aí tem um monte de... Todo mundo Você ficou já vai grávido vendo junto. neném onde nem achava que tinha neném. Aí tem sempre neném assim no colo e tal. E é legal essa questão do referencial mesmo, que você vai percebendo. Teve uma vez, isso foi clássico, assim, a gente estava em Brasília e a gente estava num parque, sei lá, tem muito campo aberto, assim, os parques e tal. E a gente viu, tipo, uma família com 2 filhos e tal, um menino regulando a mesma idade, assim, pequenininho e tal, aprendendo a andar de bicicleta. Cara, era muito engraçado, porque a menina, ela é toda jeitosinha com a bicicleta, devagarzinho, não sei o que, descendo com toda calma, assim, com cuidado e tal, tirando a rodinha ali. Cara, e o garoto já foi toda na rampa pra se estabacar. Eu falei, caraca. Mas é isso, é a essência, assim, tipo, é menino, cara, deixa o menino ser menino, deixa a menina ser menina. E aí hoje em dia a gente tem toda essa classe artística, essa coisa toda, não, tem que ser... A gente tem que criar de forma neutra. Então você tem roupa Mas neutra. acontece que você tá... Você tem coisas... Eu não posso usar rosa na minha filha porque eu tô, tipo, impondo ela alguma coisa que lá na frente ela vai decidir. Como é que é isso? É uma loucura, né? Muito grande. Isso que a gente está vivendo é uma loucura, assim, muito grande. Eu considero um absurdo. Porque, na verdade, você está sendo injusto com as crianças. Quando você parte do princípio que você tem que dar o mesmo estímulo, tratar exatamente do mesmo jeito... Como se fosse todo mundo igual? Como se fosse todo mundo igual. Você não está dando para a criança aquilo que ela precisa. Essa que é a questão. E justiça é você dar para cada um o que cada um precisa. Sim. Qual é segundo a necessidade. Então, assim, eu tenho... as 2 mais velhas são mulheres e o mais novo, menino, homem agora, né? Uhum. Mas, assim, era visível a diferença deles. Não tem como, não tem cultura... Que mude, que tenha poder de ação assim. Não tem doutrinação que queira mudar. 2 meses, entendeu? Que você fala, não é, já é assim. Era assim na minha barriga. Isso que eu ia falar, Simone. Você na não barriga percebeu a eu percebi a diferença. Caramba, na barriga. Esse eu não vou ter a vivência pra poder questionar. Na gravidez eu falava, gente... É menino. Incrível como é menino isso daqui. Não para, entendeu? Não para. Mas tem um negócio muito louco, que o pessoal na rua às vezes olha pra uma barriga numa grávida e fala, menino, só por causa do formato. Tá pontuda. Eu não sei se existe isso, mas fala que ela é mais pontuda, outra mais redonda e tal. Tem gente que fala, eu nunca consegui, pelo formato nunca me... Mas assim... Então é fake news, galera. Essa percepção, e depois você tá falando de bicicleta, o Giovanni, que é o meu filho, ele com 3 aninhos andava de bicicleta sem rodinha, mas assim, com uma habilidade que eu falava, Jesus, né? Eu fazia assim, cuida, porque não conseguia correr atrás mais da bicicletinha dele, entendeu? As meninas demoraram mais. São mais cautelosas, né? Estão um pouquinho mais medrosas, tal. Mesmo que a mais velha, a Isa, vocês conhecem aqui, ela é bem arrojada, ela é bem atirada, mas assim, mesmo assim... não foi tão rápido como o Gi. Agora, eles são diferentes. Então, não tem como. E a mesma coisa de eu querer que o pai haja como a mãe. Então, inclusive, a Isa é diferente da tua outra filha também. E as 2 são meninas. E as 2 são meninas. Já vê que são porque tem a personalidade, sim, né? Que é algo muito maior ainda. Agora, veja. Em casa, por exemplo, o primeiro banho dos meus filhos... sempre foi o meu marido que deu. Ele fazia questão. Que gracinha. Ele abria a mão. Ele falava assim, não, fica 9 meses na sua barriga. Me deixa agora curtir. 9 meses na sua barriga. Tem o crédito de 9 meses. Agora eu não vou dar um banho. Ele queria ter um... agora... munido de argumentos. E o que acontecia? Então, né, primeiro banho, vem a enfermeira lá no quarto para ela dar o banho para ensinar, né? Aí ela veio e deu lá. Aí chegou em casa... Eu falei pra ele, você tem certeza? Porque minha mãe falou que pode dar de jeito nenhum. Se a sua mãe quiser vir assistir, ela pode. Ela pode dar o segundo banho. O segundo é dela, o terceiro é do seu pai, você que sabe. Mas o primeiro sou eu. E foi tão legal. Gente, isso fez tanto... Assim, fez tanto sentido pra ele e pras crianças. Porque, assim, o primeiro banho foi eu que dei. Então, assim, eu acho bacana. E, lógico, teve lá as dificuldades dele... Mas ele se virou super bem, entendeu? E eu uso a seguinte afogou a criança, não. Não, estão todos vivos aí. Também os que estão no céu. Não foi por causa disso, foi antes de nascer. Ele não afogou nenhum.
Então, assim, e o que eu acho bacana, né? Que foi do jeito dele. Eu costumo usar assim, quando eu vejo que eu não vou dar conta, que eu vou dar um palpite, eu saio de perto. Entendeu? Se eu não vou deixar ele ser pai... Também não vou atrapalhar, né? Então, eu saio de perto. Se eu vou atrapalhar, eu vejo uma coisa que eu não tô gostando muito, que eu vou ficar com medo. Então, eu falo, deixa eu ir embora, que ele é responsável. Ele ama as crianças tanto quanto eu. E você confia nele, Nossa, que eu mas acho isso que é é- muito Esse é o importante. problema. Hoje, as mães não confiam. Não Por confiam. quê? Porque ninguém faz melhor do que eu. É. Olha, quer ver uma coisa? O pai tem muita dificuldade em combinar roupas, né? Então, põe nas crianças... As fotos que eu tenho em casa, que o Fábio levava as crianças para me visitar na maternidade, é de chorar. Mas pô, que legal, Pode tem uma Halloween, história assim, legal. Porque faz parte da natureza do homem. A maioria, não é 100%, que tem aqueles Ah, que... o meu marido combina bem. Então, tem aqueles que combinam. Mas não se preocupam com isso, não tem problema. Porque a criança Por vai... que isso é importante de alguma A forma? criança vai né? ser menos ou mais porque a roupa não tá combinando. E hoje em dia, a mãe não deixa. Que tá bom, o pai põe a fralda de trás pra frente, põe o body que não combina com a calça. Não acontece nada. Só que nós, mães, achamos que isso é o fim do mundo. E vamos impedindo o pai. De Olha participar. só, vamos impedindo o pai de participar. Só que, quando chega naquela fase que a gente sabe, na pré-adolescência, na adolescência, o que uma mãe precisa? Ela precisa de um pai. Precisa de um pai ali. Só que não tem mais esse pai. Porque esse pai não Se tem foi afastou. minado Se desde afastou. ele não tem vínculo educativo com esse filho. Aí, na hora que você mais precisa, você não tem. Então, as mães de bebê pequenos têm que pensar a longo prazo. Porque nós afastamos, depois nós queremos de volta. Eu acho que isso que você tá Nossa, falando, que André, é assim, importante isso. mães e pais têm que pensar. Ponto. Entendeu? Porque, assim, hoje em dia, as pessoas criam os filhos, assim, como se fosse um petzinho, toque de né? Vamos caixa. lá, olha, tal. E é um negócio meio Não. assim, a toque de caixa, não pensa muito, né? Eu tenho que trabalhar, eu vou deixar aqui, vou deixar ali, levo com a mala para casa da avó, fica na casa da avó, depois outro passa e busca. A criança vem dormindo para a escola, a criança dormiu no quarto lá em casa, acorda na escola, olhando para a cara da professora e fala: meu Deus, coitada dessa criança, né? Não tem... É como se a criança estivesse atrapalhando os pais o tempo inteiro, né? Ela, às vezes eu uso uma metáfora, assim, então eu falo, olha, é como se eu estivesse carregando uma malinha. Aí ela tá sempre comigo, mas é bom. É bom, porque você sai com ela dormindo, leva pra cá, leva pra lá, a criança não sabe o que tá acontecendo, não tem rotina, né? Agora, precisa pensar que tipo de pessoa eu quero formar, né? Então, quem eu tô formando aqui? Porque quando a gente tem isso claro, começa a ficar claro muita coisa. Você começa a ver que sozinha você não dá conta. Sabe? Que você e o seu marido... Né? Então, mas o pai, ele vai participar como? Em todas as decisões. De quando estamos juntos, estamos fazendo uma coisa junto. Que a criança perceba que não adianta pedir para a mãe e não conseguiu e vai pedir para o pai. É uma equipe. Porque a meta tá combinada. Todo mundo tá trabalhando com o mesmo objetivo. Então, não adianta. Pediu pra mamãe e foi não, nem adianta pedir papai. Sim. E o contrário, Que legal. né? Então, acho que quando os pais pensam, quando eles planejam, quando eles projetam, gente, é maravilhoso, assim, é um crescimento para a família inteira. Não tem como você pensar que você perdeu tempo. Ah, se eu tivesse tido menos filhos, ou se eu tivesse continuado a minha profissão hoje, eu seria XYZ, né? Não. Porque a pessoa que você é hoje, você não seria de jeito nenhum se você não tivesse passado por esse processo. Sim. Né? Então, eu acho que isso que a Andrea está falando, pensar a longo prazo. Porque educação não é uma coisa do dia seguinte. Não. É um processo longo, árduo. Tá? Então, assim, Que dá uns frutos maravilhosos, né? É fácil ter 11 filhos, André? Não, lógico que não. Claro que não. Não é fácil ter 1, não é fácil ter 2, não é fácil ter 11, gente. É difícil ter Mas filho. acho que a pergunta é, compensa? No Opa. fim? Essa que é a pergunta, né? Porque é fácil. É claro que não é Não, e antes fácil. da André aqui responder, eu queria pedir para você deixar o seu like, né? Se você tá gostando
desse conteúdo tão incrível que a gente está aqui falando, né? Trazendo esse debate aí para a mesa. Então, por favor, deixa o seu like, digita aí nos comentários o que você está achando, você que está nos assistindo aí ao vivo, é muito importante para a gente. Vamos lá, André. Isso, Simone, é muito importante, né? Pensar na educação. Mas não só pensar, a gente tem que conversar, né? Sim. A comunicação entre um pai e uma mãe é importantérrimo. Não sei se existe essa palavra lá. Já existe agora. Mas Acabou de criar. Tem no Volpe? Mas, Não, vou no registro superlativo. mas é muito importante, porque a gente vive uma correria que a gente não tem tempo para nada, nem para conversar. Nem pra conversar. E como que a gente vai pensar numa educação de um filho sem a conversar. maldita comunicação? Andréia,